vou fazer a orelha e aí depois é tudo costura reta. Eu preciso de mais uma parte dessa daqui, né? Vamos costurar as orelhinhas aqui, pontos pequenos. Digam aí se dá para vocês verem, assistirem. Dá sim, tá? Tá. Então, ó, como é que eu faço a peça inteira, ó, gurias? Aqui tá aquela marcação, né, onde começa uma orelha e termina a outra. Bem naquela marcação eu coloco o pé da máquina, a agulha dentro do tecido, né, e dou um ponto ou dois e dou um retrocesso, não deixo passar lá para outra orelha. E faço a volta. Então, para quem é nova aí, já vai entender que o nosso risco é aonde nós vamos cortar. Cheguei no risco de novo, ó, gurias, na divisão entre as duas orelhas, tô bem pertinho, vou dar um retrocesso. E vou passar por cima do risco e vou começar a próxima orelha. Próxima orelha, então, passei do risco, né? Eu vou dar um retrocesso. Olha quanto a gente economiza de linha e tempo fazendo isso, né? Tô quase chegando no centro de novo e retrocesso. Olha, gurias, os nossos lucros estão mais lucro ainda, né? Ou facilitar o nosso custo é usar os nossos retalhos, usar bem e aproveitar. Olha que se nós tivéssemos duas orelhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, ó. Então, aqui é o meu risco, né? Uma orelha e outra orelha. Eu comecei aqui, dei um retrocesso, fiz toda a volta, dei um retrocesso, perto, passei, dei retrocesso e fiz toda a volta e retrocesso de novo antes do risco. Agora vamos cortar isso aqui, vamos separar bem no risco para a gente entender essa economia. Ó. Se nós tivéssemos cortado duas orelhas, nós íamos começar, e aí sobra, né, um pedaço de linha, uns 4 dedos de linha. Íamos fazer toda a volta, dar retrocesso, terminar essa orelha, cortar e sobrar uma linha. Começar de novo, um pedaço de linha sobrando, ia fazer, e aqui mais um pedaço. Assim, ó, a gente só fez isso uma vez. Então, isso é economia. Eu vou cortar com tesoura de picote. E aí a gente tira todo o risco. Aqui no nosso caso, a gente corta o excesso, né? Na parte de cima, tudo que é triangular, a gente pode eliminar o triângulo, né? Para ficar menos tecido para dentro e... Isso aí. Quer dizer, se o pé é mais largo, pode fazer um pouco mais estreito, ou segue o pé igual em tudo, né? E aí é tranquilo, não tem essa rigidez, né? A única coisa é que a peça fica um pouco maior, um pouco menor, ela não vai ficar errada. Essa questão que a Marta fala sempre de que, porque os pés são todos diferentes, né? Mesmo Isso. uma máquina igual, às vezes a gente tem um pé diferente ali, então o importante é que todas as peças sejam feitas com a mesma largura, né? A mesma largura do seu pé de máquina, no caso. Isso mesmo, Marion. Isso aqui é importante. Se tu percebe, né, que não é o que vai acontecer. Essa diferença, meninas, é de menos de meio centímetro, tá? Entre uma máquina, um pé de máquina que tem um pé de máquina mais largo e tu costura no centro e eu na beiradinha, ela nunca vai ser de meio centímetro, tá? Ela é pouca coisa mesmo. Aliás, ela é quarto de polegada, né? E vai Mas ser 1 ou 2 milímetros entre um pé e outro. essa diferença é mínima. Mas então, se tu tem o teu pé de máquina, não há motivo para te não fazer, ou se tu quiser fazer maior, aumenta um pouquinho o molde, né? Com
aumenta todo ele e o teu pé vai ficar, a peça vai acabar ficando do mesmo tamanho. Certo, gurias? A gente desvira a peça como, né? Fazendo que nem dinheiro, né? Como se a gente fosse contar dinheiro. Coloca um para um lado e outro para o outro e vamos desvirar essa peça. Daqui para frente não vai mais ter mistério, tá, gurias? É só as orelhas mesmo que eu vou encaixar. Se tu não tem um tecido muito resistente, prefira sempre desvirar esses triângulos, né? Esses pontiagudos, sempre com um material arredondado, tá? Não vai colocar um palito ou um palito de ponta ou uma tesoura e acabar danificando a tua peça. Aqui essa minha pinça tem a ponta bem redondinha, tá? Não vão achar aí que eu peguei uma pinça e tô qualquer pinça, tá? O mesmo com a outra. Sem enchimento, o que é bem legal. Ajeitar o triângulo, né? A pontinha da nossa orelha. Se vocês preferirem passar ou se o tecido pedir, vocês podem. Se não, é só fazer o mesmo sistema do dinheirinho, ó. Mexer um dedo para um lado e outro para o outro, que ele vai encontrando aqui o seu destino, tá? Gurias, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou costurar, mostrar para vocês aonde é a orelha. E aí depois, então, é tudo costura reta. Aí a Marion, acho que é melhor explicar para vocês tudo sobre o molde, tá? Deixa eu, então, pegar aqui as minhas duas partes de rosto. Se vocês preferirem riscar todo o molde primeiro, façam, tá, gurias? Não tem problema. Eu é que sempre acho que é mais fácil para nós aqui, iniciantes, ó, costurar depois, costurar antes, aliás, e cortar depois, que daí não tem esses problemas, assim, de uma peça se mexer, se separar da outra, tá? Mas façam como vocês, essa é uma sugestão. Então, lembrem, né? Nós tínhamos marcado o meio, ó. Com o meu meio, eu vou definir aqui o lugar onde eu vou colocar as minhas orelhas. Orelhas são próximas, né, gurias? Para elas poderem cair, elas têm que ficar lá em cima. Então, orelhas de coelhos não são tão caídas. Eu vou marcar aqui 1 centímetro só de separação, ou seja, em meio centímetro eu vou colocar, ó. E aí eu já marco do outro lado, né, para elas ficarem iguais. Lembrando que aqui, ó, gurias, não é importante, tá? Não é imprescindível que as duas orelhas fiquem costuradas exatamente retas, né? Iguaizinhas. Porque tem coelho que tem a orelha que tá com a orelha caída, né? Então, vou encontrar aqui as minhas partes, tá? E vou costurar só esse. E aí, enquanto a Marion vai mostrando, eu vou depois cortando e desvirando, porque agora vocês já viram, né? Cortar e desvirar. Então, eu vou colocar as minhas duas orelhas. Eu usei o mesmo tecido, tá, gurias? Na frente e nas costas da minha orelha. Se vocês aproveitarem aí ou quiserem decorar que nem esse aqui, ó, que é floreadinho na frente e poá atrás, é importante vocês saberem que o tecido que vocês escolheram para frente, tá? A frente dele, o tecido cá, vazia, sem fechar, sem trabalho nenhum. Mas vale, né, gurias? Um coelho fofo de decoração desse vale uma sexta-feira à noite, né? O da Marion, que lindo ali, né? Ó, gurias, então, aqui dentro, ó, naquela marcação que eu fiz em cima, eu coloquei as orelhinhas lá entre os dois tecidos, ó. Aqui, ó, não tem problema se tu preferir deixar esse biquinho para fora ou costurar acompanhando. Isso não vai fazer diferença. Como eu disse, as orelhas do coelho, ó, são, né, assim, para serem fofas mesmo. Certo? Como nós temos a nossa abertura aqui para as costas, então agora nós vamos começar, de preferência aqui no lugar mais reto, ó, e vamos costurar com pé de máquina, pontos pequenos, fazendo toda a volta. O que é legal aqui, ó, gurias? Por essa abertura aqui, ó, fica a dica, vocês podem passar as orelhas aqui para fora, ó, tá?
E daí não corre o risco, né, de costurar ela aqui e prender, porque ela é compridinha, tá, gurias? Então, eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Aqui. E costurar. Pontos pequenos, tá? Na maioria das máquinas é ponto número 2. Ó, aqui daí eu tenho acesso para cuidar dessas orelhinhas, ó, para elas não correr o risco de eu prendê-las. Porque é muito fácil isso acontecer. Muito fácil e muito triste. Ah, gente, tem. Aí fica a dica, ó, legal sempre, ó, gurias, quando a gente tá mexendo em tecido, sempre tem uma dica, né, que a gente pode dividir. Sempre quando a gente vai costurar uma coisa, ó, que eu manuseei, levei pra lá, trouxe pra cá, o legal é sempre a gente levantar, né, o que a gente vai costurar e ver se não ficou nenhum outro tecido por aqui, né, vem junto. Tá? Linhas sempre pra trás, pra evitar o bolo, né, e vamos começar. Então, como eu estava dizendo, na maioria das máquinas, um ponto de fechamento é um ponto entre 2 e algumas máquinas até 1,8, tá? Mas é 2, 2,5, um ponto de fechamento para conseguir acompanhar todas essas curvinhas. Essa também é uma habilidade que a gente adquire, tá, gurias? Ó. Isso vai nos poupar um tempo enorme de fechar com pontos invisíveis e ficar extremamente seguro ali atrás, né, gurias? É importante, gurias, saber assim, ó, que são 3 processos, na verdade, né? São as mãos, uma máquina, né, e um pé trabalhando, para quem trabalha com pedal, que é a maioria de nós, né? Então, são 3 movimentos diferentes. A mão nunca pode puxar nem empurrar o tecido, porque ela altera o movimento, né, da máquina, ela tem um movimento e esse movimento é controlado pelo pé. Então, a gente precisa fazer esses exercícios para aprender a costurar, para conseguir, ó, dar 2 pontos e, né, é no pé que a gente administra isso, tá? Não é no olho e nem na mão, é no pé. Então, é exercício mesmo, tá, gurias? De, ó, dá 2 pontos, solta o pé para acompanhar e nunca com velocidade essas curvas, tá? Ó, as orelhinhas aqui, né? Tá rosa no rosa, mas tá dando para vocês verem, né? Elas estão aqui, ó. Então, o tempo todo eu enxerguei essas orelhinhas. Eu não corro o risco de costurar elas em tempo algum. Tô quase chegando. Vou passar por cima da outra costura, né, onde eu comecei, e vou dar retrocesso. Digam aí se não é muito legal isso nascer assim, prontinho. É, né? Tá toda costurada a nossa cabeça do nosso coelho, né? A nossa não, a do nosso coelho. Opa, não cortei a linha aqui. Tem que tentar descobrir como é que baixa, como é que aproxima essa imagem. Antigamente tinha, tiraram. Não sei, não. É. Vamos tentar descobrir. Eu não consigo também aproximar. Não? Não. É, antes a gente conseguir. Então foi o aplicativo mesmo que mudou. Essas coisas estão sempre mudando. Ó, gurias, então, sem cortar antes, a gente consegue ter certeza que nada vai escapar, né? Ó, e as orelhinhas ficaram onde vai ser a nossa abertura e eu fui acompanhando devagar aqui, ó, todas aquelas costuras e agora eu vou recortar todo na volta com tesoura de picote e enquanto a Marion explica para vocês essa questão do e-mail que tem sempre dúvidas, eu vou fazer o mesmo com o corpo, tá? Vou pegar 2 tecidos e vou costurar toda a volta. Muito mais fácil, porque não tem nem as orelhinhas. Então, eu vou pegar esse tecido, vou colocar em cima de outro tecido alfinetar
e vou costurar toda a volta, acompanhando aqui os dedões, ó. Quando a gente olha o molde, parece que são dedões, né? Mas é porque a gente ainda vai costurar para dentro. Desvirei a minha peça da frente, tá? Ó, para mostrar aqui para vocês que costurado, ó, ficou tudo seguro, tá? Desvirei, as orelhas ficaram presas, né? Porque quando eu costurei eu prendi, então o plumante não virá para cá, ele vai ficar aqui. Ficou a abertura nas costas e todo fechadinho. Agora, então, é só rechear com plumante. E o mesmo eu fiz com as costas. Então, antes de eu terminar aqui a minha parte, eu vou mostrar para vocês que eu fiz exatamente o que eu fiz com a parte da cabeça, eu fiz com o corpo, ó. Costurei toda a volta, acompanhando todo o risco, ó. E tá aqui a minha abertura reforçada por uma costura na volta. E agora, então, eu vou desvirar e vou rechear. Ó, eu vou ajeitar tudo aqui. E vou colocar plumante, fibra siliconada, né? Algumas pessoas conhecem como fibra siliconada, algumas pessoas conhecem como plumante ou como enchimento. É a fibra normal de boneca, tá? Ó, então, porque a gente costura com pontos pequenininhos para ele conseguir acompanhar o máximo possível, ó. Então, dentro da nossa regra, a abertura ficou atrás, na cabeça, e no corpo ela ficou na frente. Ó, depois a gente vai unir e as duas vão ficar escondidas.